Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito essencial para a nossa convivência em sociedade, né, que é a questão da ética e da moral. Então essas duas palavras, elas parecem semelhantes, né, mas elas possuem aí diferenças importantes que nós iremos explorar ao longo dessa aula. A ética, ela é a prática de boas condutas, né, que nós realizamos aí no nosso dia a dia, pensando no bem-estar social, né, de modo natural. Tá? Então é agir com bondade, né, fazer o que é certo, não porque somos obrigados, mas porque queremos contribuir aí para uma sociedade melhor. Por exemplo, ajudar um colega que está com dificuldade nos estudos, né? Sem esperar nada em troca, né? Conforme eu já havia dito. Tá? Isso é um ato ético. Isso é só um exemplo que a gente está utilizando aqui para ilustrar melhor. Então aqui, pessoal, nós vamos falar que a moral, por outro lado, ela é um conjunto de regras, né? Que são normas que a sociedade ela estabelece para garantir uma convivência harmoniosa. Então, é aquilo que, na verdade, nós consideramos justo. Por exemplo, não roubar, não mentir, são comportamentos aí que nós seguimos porque nós sabemos que são importantes, né, para manter a ordem, manter a justiça na sociedade. E aqui nós vamos falar mais uma vez, né, tanto a ética quanto a moral, elas são influenciadas pela cultura local, tá? O que é considerado moral em uma sociedade pode ser visto de maneira diferente em outra, tá? Nós vamos ver aqui alguns exemplos a seguir. Então aqui, pessoal, nós vamos explorar, né, como que a cultura ela influencia, né, os conceitos de ética e moral. A imagem que vocês estão vendo agora é de uma tourada, né, uma tradição muito presente em países como a Espanha. Tá? Então, essa prática ela é um excelente exemplo aí de como que a cultura, né, local ela pode mudar o que é considerado ético e moral. Na Espanha, por exemplo, a tourada é vista por muitos ali como uma arte, né, uma tradição que remonta séculos ali. E é a parte integrante da identidade cultural espanhola. Para os defensores, né, é uma expressão de coragem, de habilidade, que os toureiros ali são vistos como artistas. Né? No entanto, pode-se dizer que essa mesma prática é fortemente criticada por defensores dos direitos dos animais e também por muitas pessoas ali fora dessa cultura. Tá? Então, assim, para esses críticos, a tourada é uma prática cruel e antiética. Né? Por quê? Porque envolve o sofrimento e a morte do animal. Né? E eles utilizam isso para entretenimento. Tá? Aqui nós podemos ver, então, como uma prática considerada ética e moralmente aceitável em uma cultura. Né? Mas ela pode ser vista como completamente inaceitável em outro. Então, assim, esse é um exemplo que nos ajuda aí a entender, né, que tanto a ética, né, quanto a moral, elas são influenciadas, sim, pelo contexto cultural em que estamos inseridos. Tá? A reflexão sobre esses aspectos, ela nos mostra o quê? A importância de respeitar as diferentes culturas. Tá? E também ali de questionar e refletir sobre as nossas próprias práticas e valores. Como cidadãos globais, né, é essencial que nós tenhamos também essa consciência cultural, né, que é uma forma da gente promover ali uma convivência mais harmoniosa, respeitosa entre os diferentes povos e também entre diferentes tradições. Pessoal, agora nós vamos explorar, né, como que a cultura do Oriente, né, ela vai influenciar ali todos os conceitos de ética e moral. Tá? Então a imagem que vocês estão vendo agora, né, mostra ali mulheres vestindo burcas, tá? Que é um traje ali tradicional em algumas culturas islâmicas. Tá? Então na cultura islâmica, né, especialmente ali em países como o Afeganistão, Irã, Arábia Saudita, é comum que as mulheres usem burcas ou outros tipos ali de vestimentas, né, que cobrem a maior parte do corpo. Tá? Então, essa prática é muitas vezes justificada ali por normas religiosas e culturais que enfatizam também a modéstia, enfatizam também o respeito. Então,
para muitos, vestir-se dessa maneira é um ato de devoção religiosa, um sinal de respeito pela tradição e também pelos valores comunitários. Por outro lado, né, em muitas culturas ocidentais, essa prática ela pode ser vista ali como uma forma de opressão, uma imposição, né, que limita a liberdade das mulheres. As pessoas dessas culturas, elas podem considerar antiético obrigar alguém a se vestir de uma maneira específica, especialmente se isso vai restringir ali as liberdades individuais. Um outro exemplo também de influência cultural é a poligamia, né, onde os homens eles podem ter várias esposas. Em alguns países, como o Oriente Médio e África, a poligamia é uma prática aceita e também é legalizada. Então, muitas vezes, apoiadas ali também por fundamentos religiosos. Então, para essas culturas, a poligamia ela pode ser vista ali como uma forma de garantir que todas as mulheres tenham um protetor, né, um homem, um provedor. Tá? No entanto, pessoal, em muitas sociedades ocidentais, a poligamia é ilegal e considerada imoral. Tá? A monogamia ela é vista como padrões éticos ali, imoral de relacionamentos, e a poligamia ela pode ser vista também como uma violação dos direitos individuais das mulheres. Então, esses exemplos, pessoal, eles mostram, né, como que a moral e a ética elas são fundamentalmente influenciadas ali pelo contexto cultural. Tá? O que é considerado moral e ética em uma cultura pode sim ser visto de maneira muito diferente em outra. Tá? E isso destaca a importância de nós entendermos ali e respeitar essas diferenças culturais, né? Promovendo ali um diálogo aberto, um diálogo respeitoso entre as diferentes tradições e valores. Então vamos falar agora do etnocentrismo. Tá? O etnocentrismo, pessoal, quando nós não respeitamos os conceitos de ética e moral de uma outra cultura, nós corremos ali um grande risco de praticar o etnocentrismo. Tá? O etnocentrismo, o que ele é? É a crença de que a nossa própria cultura ela é superior às outras e que os valores e que as normas de nossa cultura são os únicos corretos. Né? Então, essa atitude ela pode levar a vários problemas, tá? Incluindo aí preconceito, discriminação, né? Porque nós formamos opiniões negativas sobre pessoas de outras culturas sem realmente conhecê-las, né? Então, a gente não vai, se a gente não conhece, não vai entender aí as suas práticas. A questão da discriminação, ela é quando nós tratamos pessoas de outras culturas de maneira desigual, né? Ou de uma maneira injusta, né? Baseando-se ali nas nossas próprias normas e nos nossos próprios valores. E isso gera um conflito cultural, tá, pessoal? Então, quando nós não respeitamos os valores e as práticas de outras culturas, né, nós podemos ali gerar vários conflitos. Entre eles, pessoal, pode ser entre indivíduos, entre comunidades ou até mesmo entre nações, tá? Então, quais são as barreiras, né? Nós chamamos a comunicação, a falta da comunicação e da cooperação uma barreira muito grande, tá? O etnocentrismo ele pode também dificultar a comunicação e a cooperação entre pessoas de diferentes culturas, né? Então, quando acreditamos que apenas os nossos valores são válidos, tá? Tornamos-nos então menos abertos ao diálogo e à compreensão. E ali há uma perda de oportunidade de aprendizado muito grande. Porque cada cultura, né, ela tem sabedorias e práticas valiosas a nos oferecer. Tá? Então, quando nós rejeitamos, desvalorizamos outras culturas, nós perdemos a oportunidade de aprender, de crescer com essa diversidade. E isso vai ocasionar aí um isolamento cultural. Que o etnocentrismo, então, ele pode sim levar ao isolamento cultural, né? Onde nós nos fechamos ali para as influências externas, né? Perdemos a riqueza, né? Que é a troca cultural
ela pode trazer e nos proporcionar. Então imagina que você viaja para um país ali onde a saudação tradicional é um gesto que você percebe, né, que te parece estranho. Tá? Então se você rejeita esse gesto porque você acha que esse gesto ele é inferior à forma como você cumprimenta no seu país, você está sim praticando o etnocentrismo. Tá? Em vez de construir pontes, né, demonstrar respeito, você cria ali barreiras, né? E possivelmente ali você também vai ofender as pessoas de outras culturas. Então, pessoal, para nossa reflexão, é crucial lembrar que a ética e a moral não são absolutas, elas são moldadas pelas culturas e contextos em que vivemos. Tá? Então, ao viajar e interagir com outras pessoas de diferentes culturas, nós devemos sim nos esforçar, né, para compreender e respeitar ali as suas práticas e valores. E isso não significa que precisamos concordar com tudo também, tá? Mas o respeito, a abertura para aprender sobre outras culturas, elas são fundamentais para uma convivência harmoniosa, enriquecedora. Então, assim, respeitar as diferenças culturais é um passo muito importante para promover a paz e também a compreensão global. Então, nós vamos sempre lembrar de olhar para o nosso, de olhar além, na verdade, né, do nosso próprio ponto de vista, tá? E valorizar aí a diversidade que o mundo tem a oferecer. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai falar também mais uma vez também de ética, né, de moral, que é importante aí para a nossa reflexão, tá ok? Então, pessoal, para uma sociedade funcionar harmoniosamente, né, nós precisamos tanto da ética quanto da moral, né? Sem moral, a convivência se torna impossível, né? Então, assim, sem ética, a vida se torna infeliz. Então, a moral, ela nos diz o que fazer, como não roubar, não mentir. Já a ética, ela nos inspira, né, a ir além, sendo generosos, corajosos, sendo também perseverantes. E aqui, pessoal, nós podemos também falar de um ponto muito importante, que eu até achei interessante, né, trazer isso para vocês, que a ética ela não funciona só num contexto social, né, como a gente está falando até agora, mas dentro também de instituições, como família, né, escola, na igreja que você frequenta, né? Ou seja, ela é importante em todos os setores da nossa sociedade. Então eu escolhi aqui a ética profissional porque eu sei, né, que muitos de nós, ou todos nós, vamos precisar utilizar dessa ética profissional, tá? E isso vale para todos nós. Então vamos refletir, então, falar sobre a questão dessa ética profissional. Pessoal, é importante saber que no mercado de trabalho, tá, especialmente ali na organização de eventos, né, nós precisamos seguir um código de ética, que é fundamental. Tá? No Brasil, especialmente, essas atividades, por exemplo, é regulamentada por lei. Né, a Lei Geral do Turismo, né, que define ali os padrões éticos a serem seguidos. Tá? Pessoal, e ainda sobre a ética profissional, a gente precisa falar que o exercício da atividade profissional deve evitar fraudes, garantir clareza, transparência, promover ali uma concorrência leal, evitar a propaganda enganosa, né, e seguir ali princípios éticos. Por exemplo, garantir que todas as promoções de um evento sejam honestas e claras. É um aspecto fundamental da ética profissional, né? Então, pessoal, nós devemos então prevenir fraudes, enganos, né? Garantindo ali a integridade, a dignidade profissional. Tá? Isso inclui, pessoal, também implementar auditorias, controles internos rigorosos, né? Oferecer ali contratos detalhados e acessíveis, respeitar as leis de concorrência, né? E seguir ali os códigos de conduta estabelecidos pela associação profissional. Então, todos os serviços que são prestados, eles devem ser claramente definidos em contrato, né, para o nosso cliente. Então é proibido fazer propaganda enganosa,
né, dizer ao cliente, induzir o cliente ao erro, oferecer serviço de má qualidade, né, e também expor ali o cliente a situações vexatórias, tá? Nós estamos quase concluindo essa etapa, né, esse exemplo aí que é a ética profissional, né, de como nós utilizarmos aí da ética e da moral para promover uma sociedade justa, uma sociedade harmoniosa, né, que todos consigam aí conviver em plena paz, tá? Então é possível também, pessoal, a gente fazer uma observação na relação de concorrência, por exemplo, né? Que é essencial para evitar ali práticas predatórias de preço, não aliciar clientes de outras empresas, né? Não utilizar ali atitudes ilícitas, né, para vencer a concorrência e não denegrir a imagem do nosso concorrente e do setor, né, de atividades. Nós chegamos aqui ao final desse slide, né, ao final dessa gravação, então eu espero que vocês realmente tenham compreendido, né, a importância da ética e da moral, não apenas ali na vida pessoal, né, no meio que você convive, mas também, né, a sua utilização, a sua importância na vida profissional. Então, a aplicação desses princípios, ela faz toda a diferença na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais harmoniosa. E eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, gratidão por ter assistido. Eu espero que essa aula realmente contribua e agregue aí valores na sua vida.